tenho isso daqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho um cromossomo só, né? Só vendo aí desse lado esquerdo, né? Só vendo aqui assim. Eu tenho um cromossomo, porém eu tenho duas moléculas de DNA que foram duplicadas, né? Então, quando eu tenho um cromossomo desse jeito, cada lado desse cromossomo eu chamo de cromátide irmã. Então, eu tenho dois cromossomos, perdão, eu tenho um cromossomo com duas cromátides irmãs que eles são essas cromátides irmãs, elas estão unidas por uma estrutura chamada de centrômero. Centrômero. Então é essa união aí dessas duas cromátides irmãs, desse DNA que está duplicado, para formar um só cromossomo. Esse ponto de união é chamado de centrômero. E esse centrômero ele pode ficar, dependendo do cromossomo, né? Dependendo de qual dos 46 cromossomos esse centrômero ele pode ficar bem no meio, ele pode ficar um pouquinho para cima, bem lá na ponta ou totalmente na ponta. Aí isso daí vai classificar os cromossomos. Eles podem ser metacêntricos, quando esse centrômero aí ele é bem no meio, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, de acordo com a posição desse centrômero. Beleza, gente? Estão entendendo? Tô entendendo sim, Dudu. Tá. Olha só. Então, mitose, divisão das células somáticas. Então, o que é célula somática? É toda célula do nosso corpo, menos aquelas células que eu falei que vão formar o espermatozoide e o óvulo. Aquelas são células germinativas. Não é célula germinativa, é célula somática. Então, o que é célula somática? Célula da pele, célula do fígado, célula do sangue, célula que forma o osso, célula que vai formar todas as células do nosso corpo. É célula somática, menos as células germinativas, tá? Uma célula mãe origina duas células filhas idênticas, elas são geneticamente idênticas, tá? Então a mitose também serve para passar a hereditariedade para as células, né? Reparam os tecidos lesados, crescimento de indivíduos, regeneração de tecidos, mitose desordenada, forma câncer. Essa mitose, gente, esse processo de divisão celular, ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Prófase, que vem antes, metáfase, meio, anáfase e telófase, tá? Se vocês tiverem dificuldade de lembrar, lembram da Ana, tá? Vocês prometeram telefonar para a Ana e não telefonaram. Então, prometo a Ana telefonar. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza, gente? Beleza. Então tá, esquece dessa ordem não. Então, o que eu falei? Entre uma mitose e outra, a gente tem a fase de intérfase, né? Então a gente tem a G1, S, que é quando vai ter duplicação do DNA. Na fase S é chamada de síntese, porque o DNA está sendo duplicado, está tendo síntese de DNA ali dentro da célula. Então G1, S e G2. Tá? Aí depois do G2 que a gente entra na mitose propriamente dita. O G1 dura em torno de, sei lá, 8 horas. O S, a fase S, eu acho que umas 6 horas. Aqui no G2 também umas 4 horas. Eu não lembro bem, eu só lembro aqui que é 9. E a mitose, ela dura 30 minutos. Tá? Então, a divisão, quando a célula começa a se dividir mesmo, ela dura só 30 minutos. Por quê? Porque quando a célula está se dividindo, gente, todo comando que a célula precisa ter, se ela vai produzir uma proteína, o que ela vai fazer, essas informações elas estão contidas dentro do DNA, né? Então a célula precisa abrir o DNA para poder a célula ler o que está escrito ali, para poder fazer aquela função, né? Ah, é uma célula que produz hormônio. Ah, tá na hora de produzir hormônio. Aí a informação está lá dentro do DNA. Só que quando ela vai se dividir, o DNA ele está em forma de cromossomo, altamente condensado, enrolado naquela estona. Então,
fica muito difícil de ler as informações que estão ali dentro, né? Porque o DNA está condensado. A fita de DNA está enrolada naquelas proteínas histonas. Então, quando a célula ela entra em mitose, ela não produz proteína, ela não está fazendo as funções dela ali. Se é uma célula que produz hormônio, na hora que ela vai se dividir, ela não está produzindo hormônio, então ela dá uma pausada na função dela, né? Então, por isso também tem que ser um processo rápido, tá? Porque o DNA dela está altamente condensado para se dividir e aí não consegue ter acesso às informações, tá? Então, nós vamos ver fase por fase, mas resumindo, gente, o que acontece? Ó, eu tenho a célula e os 46 cromossomos lá altamente condensados, né? Eu preciso que esses cromossomos, eles vão para a pontinha das células. Eu preciso que eles vão, depois que eles estão duplicados, eu preciso que vá 46 cromossomos para um canto da célula e 46 para o outro canto. Para na hora que o citoplasma fizer isso, ó, fechar, eu ter 46 cromossomos de um lado e 46 do outro, né? Eu não posso, na hora que a célula se dividir, ter 20 cromossomos para um lado e 70 para o outro, sei lá. Eu tenho que ter metade, metade. Eu tenho que ter 46 cromossomos, os 23 pares que a gente tem em todas as nossas células. Então eu preciso, é muito importante que 46 cromossomos vão bem para um cantinho da célula e 46 para o outro. Para na hora que o citoplasma fechar, ele está bem dividido ali, tá? Quem vai puxar esses cromossomos para o canto vão ser os centríolos. Nós estudamos centríolos no começo do ano, mais ou menos no segundo bimestre, quando a gente estudou microtúbulos. Aí eu falei para vocês que uma função dos centríolos é produzir os microtúbulos na hora da divisão celular. E eu falei que depois a gente ia entender isso. Então eu tenho os centríolos, que tem forma de T, e os centríolos eles lançam esses microtúbulos para poder puxar os cromossomos bem para o cantinho da célula, para poder, quando ela for se dividir, tá bem dividido ali. Imagina se os cromossomos estão todos no meio da célula. Na hora que o citoplasma fecha, imagina a confusão que não fica. Então eu tenho que estar bem divididinho ali, cada coisa para um canto, para na hora que o citoplasma fechar, não dá problema. Então, os centríolos, eles vão lançar uns fusos, que a gente chama de fusos mitóticos, que é que vai pegar o cromossomo e vai puxar ele bem para o canto, para deixar ele bem organizado, tá? Então, a função disso é os centríolos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que a célula vai fazer na prófase, a prófase vai ser a primeira fase, né? Pró é o que vem antes, então é a fase que vem antes, né? A primeira fase. O que acontece? Os centríolos, eles têm que migrar para o canto da célula. Então, vai um centríolo para cada cantinho da célula. Então, a primeira coisa, acontece migração dos centríolos. Vocês concordam comigo que para o cromossomo também se movimentar livremente para ir para o canto, eles têm aquela membrana em volta, que é a carioteca. O núcleo da célula tem uma membrana em volta. Essa membrana ela tem que sumir, né? Como é que o cromossomo ele vai se movimentar para ir para o canto da célula se ele tem uma membrana em volta dele segurando ele? Tá? Então começa a entrar água dentro desse núcleo até essa membrana estourar. Então eu já tenho rompimento da carioteca e migração dos centríolos para os polos das células. Para os polos da célula, né? Então é a primeira fase aí da prófase. Eu falei que os cromossomos eles estão duplicados e eles são unidos por um ponto chamado de centrômero. Esses fusos aí do centríolo, esses microtúbulos, eles vão se ligar nesse centrômero. Para na hora que começar a puxar, esse centrômero ele vai separar esse DNA que está duplicado. Tá? Então na prófase acontece migração dos centríolos para os polos das células, some a carioteca e esses microtúbulos eles vão se ligar começam a se ligar no centrômero desses cromossomos, tá? Ficou entendido, gente?
Sim. Ó, então isso daqui é a prófase. Tá vendo? Aqui de laranja, aqui, ó, tá os centríolos. Tá vendo? Eles começam a migrar já pro polo da célula. Tá vendo? Aqui é a próxima fase que nós vamos ver, a metáfase. Tá vendo que eles já estão cada um num cantinho da célula? Então, na prófase, aqui é a prófase, ó. Na prófase, eles começam a migrar para o polo da célula, que eles vão ficar aqui. Outra coisa que está acontecendo, olha aqui a membrana, onde estão os cromossomos. Ela começa a degenerar. Vocês estão vendo que ela está toda pontilhada? Está indicando aí que elas começam a se desfazer. Então, na prófase, os cromossomos duplicados, eles se condensam. Então, aquele cromossomo condensado que a gente vê ele enrolado na estona, começa aí na prófase. Então, os cromossomos, eles se condensam. Por que que eles têm que estar condensados? Porque aqui eles não estão condensados, ó, tá vendo? No meio, esse emaranhado parecendo um prato de espaguete. Imagina você dividir isso. Imagina esses centríolos ligar nesses centrômeros aí, que são essas bolinhas pretas, para poder puxar, cada um vai arrebentar DNA, vai fazer uma confusão danada. Então, se ele tiver assim, ó, condensado, é muito mais fácil de você se ligar nesse centrômero, de você separar essas duas cromátides irmãs, porque essas cromátides irmãs, elas precisam ser separadas. Imagina se tivesse assim, né? Então, os cromossomos, eles se condensam, a carioteca, que é a membrana nuclear, desaparece, os centríolos migram para os polos da célula. Os centríolos lançam os microtúbulos, chamados de fibras do fuso ou fusos mitóticos, em direção aos cromossomos, e as fibras do fuso começam a se ligar nos centrômeros dos cromossomos. Né? Tá vendo? Então os centríolos, eles migram para o polo da célula, ó, um do lado de cá, outro do lado de cá, e eles começam a lançar essas fibras aí. Esses microtúbulos. Esses microtúbulos, eles vão se ligar nesse centrômero aí, né? Vai se ligar, vai começar a acontecer isso daqui, ó. Uma fibra do fuso desse vai se ligar aqui e vai vir um do lado de cá, vai se ligar aqui. Vai vir um do lado de cá, vai se ligar aqui e vai vir um aqui e vai se ligar aqui nesse centrômero. Entenderam? Estão entendendo, gente? Sim. Então, o que vai acontecer na próxima etapa, que é a metáfase? Esses cromossomos, eles vão se alinhar no meio da célula. Então, eles vão fazer esse processo aqui de alinhamento. Nós temos 46 cromossomos, esses 46 eles vão ficar um enfileiradinho com o outro, um do lado do outro, né? Eles vão fazer uma fila indiana aí. Né? Vai ficar um do lado do outro. Por que eles têm que fazer isso? Porque tem que dividir muito bem certinho. Né? Tem que estar muito bem organizado para essa divisão celular não acontecer erro. Né? Então eles ficam enfileiradinhos aí, um do lado do outro. Cromossomo 1, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 2, 3, 3. E eles todos duplicados aí. Você está vendo que agora aconteceu isso aqui bem definido que eu falei? Ó. Um fuso aqui, cadê? Um fuso aqui. Outro aqui, um aqui, outro aqui. Então, metáfase significa fase do meio. É onde, os cromossomos eles vão estar alinhados no meiozinho ali das células, que forma o que a gente chama de placa equatorial ou placa metafásica. Né? Porque os cromossomos eles se posicionam na região equatorial da célula e nessa fase eles estão no máximo dele de condensação. Se lá na prófase eles começam a condensar, enrolar naquela estona para ficar bem condensado, aqui na metáfase eles estão no máximo de condensação. O que acontece agora com esses microtúbulos que estão ligados aqui? Eles começam a encurtar. Na hora que eles começam a encurtar, cada um do lado começa a encurtar, esses centrômeros eles se separam, essas cromátides irmãs eles se separam e vai puxando um cromossomo para cada polo da célula. Esse um cromossomo que estava duplicado, agora ele se
unidos ali pelo centrômero, esse centrômero ele se solta e vai indo um cromossomo desse para cada lado. Tá vendo? Então, os cromossomos que estavam aí no meio, ó, eles se soltam, né? Os cromossomos que eram duplicados, eles ficam simples agora e vai puxando o cromossomo para o canto da célula. Então, essa é a anáfase. Anáfase significa fase de movimentação. É quando acontece encurtamento dessas fibras do fuso. E essas cromátides irmãs, elas se separam e cada cromátide irmã agora é um novo cromossomo que está indo para o canto da célula, né? E na telófase já está lá no canto da célula. O que acontece na telófase? É a fase final. A carioteca que tinha se desfeito começa a voltar a surgir. Os cromossomos eles vão se descondensando, né, que estava enrolado na estona, agora eles voltam a ficar aquela fita de DNA que a gente conhece, descondensado. O citoplasma ele começa a fechar, né? Quando esse citoplasma, a membrana plasmática, né, a membrana da célula ela começa a fechar para dar origem a duas. E esse movimento de fechamento aí da membrana plasmática é chamado de citocinese. Deixa eu ver se está escrito aqui. Citocinese. Então é esse movimento de fechamento da membrana plasmática, tá? Então essa membrana plasmática, aqui eu escrevi citoplasma, gente, mas onde está citoplasma aqui é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela sofre invaginação e ela vai se fechando até fechar totalmente, dando origem às duas células. Então eu tenho uma célula, né? Aí ela tá vendo, ela começa a se dividir até eu ter duas novas células. Esse processo então aqui de fechamento da membrana plasmática, ele é chamado de citocinese. Isso daqui é umas fotos de microscópio de o que acontece realmente, tá? Então aqui, ó, eu tenho um núcleo, né, ali dentro dos cromossomos. Aqui provavelmente já em fase de intérfase. Aqui, ó, tá vendo? Estão todos bagunçados e você já não consegue ver que está bem definido o núcleo. Então aqui provavelmente é a prófase, né? Então a prófase, eles estão começando a se condensar, essa membrana, essa carioteca, ela já se desfaz e já começa essa movimentação aí de cromossomo dentro da célula, né? Já para se condensar, para já ir para aquela placa equatorial. E aqui você pode ver que os cromossomos eles já estão organizadinhos aí, enfileiradinhos. Então aqui é a metáfase, tá? Aqui a gente consegue ver a movimentação. Olha aí, gente, o que acontece real dentro da célula. Os cromossomos indo aí metade para cada lado. Né, se separando e indo para cada lado da célula. Aqui é a anáfase. Aqui a gente já consegue ver começando a fechar a membrana plasmática. E aqui a célula já se dividiu em duas, né? Então aqui é a telófase e aqui já tenho duas células, já, a divisão celular já aconteceu. Beleza, gente? Vocês conseguiram compreender? Entender o processo? Sim. Sim. Entenderam, gente? Verdade? Eu queria que vocês parassem para pensar depois com relação ao cromossomo, tá? Eu tenho uma molécula de DNA, aqui. Ela se duplica e fica presa ali pelo centrômero. Eu tenho duas moléculas de DNA, mas eu tenho um só cromossomo. Eu tenho um cromossomo duplicado, mas com relação à quantidade de molécula de DNA, eu tenho duas, porque ela está duplicada. Mas eu tenho um cromossomo. Depois que esse cromossomo se solta, eu tenho dois cromossomos, um para cada lado. Então eu tenho um duplicado e eu tenho dois, né? Então eu tenho 46 moléculas de DNA dentro das nossas células. Essas 46 moléculas, elas se duplicam. Então eu tenho 46 moléculas duplicadas, tá? Quando eu tenho 46 cromossomos. Na hora que esse cromossomo ele se divide para ir um para cada lado, eu tenho 46 aqui e 46 aqui, porque ele estava duplicado. Depois ele se solta, eu tenho 46 moléculas de DNA aqui e 46 do lado de cá. Isso ficou claro? Aham. Gente, eu vou entender o silêncio de vocês como estando ok, tá?
Isso é questão de prova e crucial para a gente entender a aula de semana que vem, que é meiose, tá? Ô, tio Edu, mas aí quando duplica, não só fala que é duplicada, não vai pra 92, não? Não. 46, 46, 92. 92 moléculas de DNA. Mas cromossomos, eu continuo tendo 46 cromossomos duplicados. Entendeu isso? Ou não? Mas eu não entendi porque se duplica, não... Eu acho que eu entendi, acho que eu entendi. Ó, eu tenho aqui uma molécula de DNA, certo? Essa molécula de DNA, Aham. ela se duplica. Quantas moléculas de DNA eu tenho aqui? Uma duplicada? Não. Eu tenho duas moléculas de DNA. Mas quantos Então, aí não vai pro dobro? Não. Ah, tá. Tá. É diferente de Entendi. cromossomo. Quantos Aham. cromossomos eu tenho aqui? Eu tenho um cromossomo. Eu tenho um cromossomo. Entendeu? Agora, esse cromossomo, Entendi. ele solta na hora da divisão celular. Quantas moléculas de DNA aqui? Eu tenho aqui duas moléculas de DNA, do mesmo jeito. Só que agora eu tenho dois cromossomos. Entendeu? Entendi, entendi. Aqui, ó, eu tenho um cromossomo. E aqui, se eu separar eles, eu vou ter dois. Fez sentido agora pra mim. Então, então na hora da divisão celular, ó, eu tenho a célula aqui. Eu tenho três cromossomos, certo? Três cromossomos. Não é isso, Maria? Aham. Aí, na hora que a célula se divide, que ela vai puxar, que ela faz isso. Peraí. Que ela faz isso. Eu tinha três cromossomos. Agora, quantos cromossomos eu tenho de cada lado? Pera, eu tô confundindo o que divide e o junto. Ó, de novo. Eu tenho aqui uma molécula de DNA. Vou esquecer de molécula de DNA. Vamos entender de cromossomo. Eu tenho um cromossomo aqui. Eu tenho um cromossomo aí, tá? Se ele tiver duplicado, eu continuo tendo um cromossomo, só que duplicado. Aham. E quando eles se separam? Eu volto a ter dois. Aí aqui eu Ah, é tenho meio que dois. quando se separa é cada um por si. É. Ele tem que duplicar, porque na hora que ele vai dividir, ele tem que ter metade para cada lado. Então, se eu tenho aqui, ó, uma célula que tem três cromossomos, eu tenho aí uma célula com três cromossomos. Na hora que ela vai se dividir,